seja da expiação, seja da ressurreição de Cristo, tá? Que é expiação? Né? É tirar a culpa. Expiação, quando nós falamos de expiação, nós estamos falando de Jesus tirar a nossa culpa. Ele expiou, ele arrancou, né? Então, tem uma pergunta que é feita primeiro aqui, assim, olha, era necessário que Cristo morresse? Será que precisava mesmo Jesus morrer, né? Para nós que temos consciência cristã, para mim, para você, né? Uma pessoa que tem Cristo como Salvador, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo testifica com a gente que a gente é filho de Deus. Então, a nossa visão já é uma visão espiritual. Ao menos que o Espírito Santo venha e coloca na nossa cabeça, né, que podemos compreender espiritualmente todas as coisas, né? O homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Então, isso é para uma pessoa que já é salva. Mas uma pessoa que não é salva, como é que ele vai entender a necessidade de Jesus morrer na cruz? Né? Por que a gente faz essa pergunta? Né? Era necessário Jesus morrer? Ainda morrer, morte de cruz ainda? Para muitas pessoas não faz sentido, sabe? Quando você olha para as outras religiões, eles olham para o cristianismo, que sentido que faz Deus morrer, né? Já que eles creem que Jesus é Deus, e que Jesus é o grande profeta, por que ele tem que morrer? Geralmente o grande profeta nessas religiões é aquele que vence, mata, né? Mas o nosso, ele vem e morre. Meus irmãos, então, lendo aqui, olha, a vida terrena de Jesus, como um todo, nos conquistou uma bênção salvífica, né? Um benefício salvífico significa uma bênção de salvação. A causa e a natureza da expiação. Teria Cristo descido ao inferno? Todas são perguntas que a gente está querendo aqui trabalhar hoje, né? Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Uma última pergunta, né, sobre essa... Por que que ele teve que descer lá no inferno? Não sei se vai dar tempo de a gente discutir isso aqui hoje, não, tá? Mas vamos tentar. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e a sua morte para obter a nossa salvação. Então, veja só. Quando nós falamos de expiação, geralmente a gente só lembra da morte de Jesus. Ah, ele foi lá, morreu na cruz. Né? Mas veja o que está dizendo aí. A expiação é a obra que Cristo realizou, primeiramente na sua vida, primeiramente na vida, tá? A forma que ele viveu. Depois, na morte. Então, tanto a vida vivida de Jesus nos seus 33 anos e meio, quanto a sua morte cruenta lá na cruz, foi que nos deu o benefício da salvação, né? Então, qual foi a causa última que levou Cristo para vir para este mundo e morrer pelos nossos pecados? Quando fala de causa última, né, é como se ele estivesse dizendo assim, o que motivou, né, Cristo vir para esse mundo e morrer pelos nossos pecados? Aí, para encontrar, né, essa causa, a gente tem que pesquisar o assunto em alguma coisa no caráter do próprio Deus. E tem duas coisas no caráter do próprio Deus que a gente tem que analisar. Né? O que levou Jesus Cristo vir e morrer na cruz? São duas coisas, né? A primeira é o amor de Deus. A segunda é a justiça de Deus que precisava ser cumprida. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de juntar essas duas coisas. O amor de Deus e a justiça de Deus. Apesar de que as duas, né, são partes da própria pessoa divina, elas podem ser vistas inteiramente nessa obra de salvação em conjunto para o nosso benefício. Pode mudar, irmão. Vamos pular isso aí, né? Vamos para a nossa próxima paginazinha aí. O amor de Deus, como uma das causas da expiação, é descrita em João 3,16.
E diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não existe prova de amor maior do que essa. Quando a gente fala que a expiação é fruto do amor de Deus, é porque a própria Bíblia diz, olha, aquela expiação, a morte de Jesus Cristo na cruz, ou a vida vivida por Jesus nesse mundo, é fruto do amor de Deus. Então, tá lá, João 3,16 diz isso claro para nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas a justiça de Deus também exigia que ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga, pois ele não podia aceitar-nos em comunhão consigo mesmo, a menos que a penalidade fosse paga. Paulo explica que essa era a razão pela qual Deus enviou Cristo para ser propiciação, ou seja, um sacrifício que sofre a ira de Deus, de modo que este se torne apropriado, né, propício, ou com disposição favorável a nós. Então, esse sacrifício foi para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deixa eu tentar explicar isso aqui, né? Não é só fruto do amor de Deus, é fruto da justiça de Deus. Meus irmãos, o pecado, Deus odeia o pecado tem que ser punido, o pecado tem que ser julgado. Não ia existir justiça de Deus, Deus não seria verdadeiro se o pecado não fosse pago com a morte. Só tem um jeito de pagar pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. A própria Bíblia ensina isso para nós. E o salário, ou seja, o preço a ser pago pelo pecado, é a morte. Isso está lá, meus irmãos. É um princípio claro no livro de Gênesis. Ó, do fruto da árvore que está ali, né? No meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, comeram, e aí a consequência é, meus irmãos, a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, não tem jeito, né, de Deus fazer justiça sem que a morte ela seja executada. Não existe justiça para o pecado sem que a morte fosse executada. E muitas pessoas não conseguem entender isso aí, a necessidade de que a justiça de Deus fosse feita. Então, vamos terminar de ler aqui, né? Vou tentar explicar mais um pouco. Aqui, Paulo diz que Deus perdoava os pecados no Antigo Testamento, mas nenhuma pena havia sido paga, fato que poderia fazer as pessoas perguntarem se Deus era mesmo justo e indagar como ele pode perdoar pecados sem nenhum castigo. Será que um Deus que fosse justo de verdade poderia fazer isso? Mas quando ele enviou seu filho para morrer e recebeu o castigo pelos nossos pecados, fez isso tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, o amor e a justiça de Deus, né, foram a causa última da expiação. Sem o amor de Deus, ele nunca teria dado nenhum passo para nos salvar. Mas sem a justiça de Deus, não teria sido cumprida a exigência específica de que Cristo obtivesse a nossa salvação, morrendo pelos nossos pecados, o justo pelo injusto. Bom, parece uma injustiça, né? O santo morrer por mim, que sou um pecador. Parece uma coisa assim, sem sentido. Às vezes, é até sem sentido para nós, né? Mas não para Deus. Deus, ele sabia que aquele pecado tinha que ser pago com a morte de um santo. Veja, meus irmãos, a exigência que a gente tem no Velho Testamento desde o princípio. Pegar aquele cordeiro imaculado,
por fora, ele não podia ter uma perna quebrada, ele não podia ter nada, um olho furado, ele não podia ter uma orelha arrancada, ele não podia estar, sabe, com algum defeito. Ele tinha que ser perfeito por fora, aquele cordeiro. Quando você fala do sacrifício, né, do holocausto, que representa mesmo a ira de Deus sobre o pecado, o sacerdote tinha que cortar aquele animal, abrir aquele animal e arrancar das suas entranhas, arrancar elementos ali daquele animal, sabe? Os rins, o fígado, o coração, e todos esses elementos tinham que estar perfeitos. Senão, o sacrifício não poderia ser aceito. Tudo tinha que ser queimado ali no altar. O animal tinha que ser queimado, mas aqueles elementos também tinham que ser queimados. Veja o que é a justiça de Deus. Ele queria um animal perfeito, por quê? Porque simbolizava o perfeito sacrifício. Somente um animal perfeito ali podia representar o perfeito sacrifício. Então, quando a gente olha para Jesus, ele por fora, nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras, seus olhos em observação, seus ouvidos atentos, nós não conseguimos encontrar uma manchazinha que sequer de pecado. Jesus ele podia olhar para o seu mais cruel opositor, inimigo, e dizer: me convença de pecado. Pode alguém de vocês me convencer de pecado? Então ninguém podia olhar para ele e lembrar, assim, eu lembro que ele falou uma palavra aqui que é pecaminosa. Eu lembro dele ter olhado para aquela pessoa lá de uma forma pecaminosa. Eu lembro dele ficar numa roda de escarnecedor, ouvindo umas piadinhas e tal, assim, de uma forma pecaminosa. Eu lembro que estava andando com seus pés num lugar pecaminoso. Então, tudo que estava por fora de Jesus era sem pecado, era limpo, era puro. Mas aí, quando abria o cordeiro e pegava aquelas partes que também tinham que ser queimadas, representa todo o sentimento do nosso Salvador. É um sentimento puro, um sentimento verdadeiro. Quanta maldade, quanto pecado existe na nossa mente, no nosso coração, quanto pensamento perverso, quanto pensamento ruim, de mágoa, de ressentimento, de moralidade, quanta coisa passa na nossa cabeça durante um dia que seja. Aí o nosso coração tão duro para perdoar, tão fácil de querer fazer justiça, quando as outras pessoas nos ferem, mas tão difícil de perdoar quando a gente é ferido, é um coração duro. Veja, meus irmãos, as entranhas representam os sentimentos internos, o peito representa esse coração, sentimento mesmo de amor. Então, quando a gente olha para Jesus, por fora ou por dentro, ele é esse cordeiro imaculado. Ele podia, meus irmãos, com aquela vida pura dele, chegar até na cruz. Se Jesus tivesse cometido um pecado, ele não podia chegar na cruz. Não, podia até morrer na cruz, porque na cruz qualquer um podia morrer. Inclusive, no dia que ele morreu, tinha dois lá morrendo. Quantas pessoas nesse mundo já morreu na cruz? Agora, meus irmãos, ele morreu perfeito. E por isso, ele podia ser a nossa expiação. Eu quero que você preste atenção nesse último parágrafo aqui. Portanto, o amor e a justiça foram a causa última da expiação. Sem o amor de Deus, ele nunca teria dado nenhum passo para nos redimir. É o amor de Deus que fez ele descer dos céus, viver nessa terra pecaminosa, sofrer o que sofreu, passar o que passou, e ir para a cruz, aceitar a cruz. É o amor de Deus.
mas também é a justiça de Deus. E sabe que sem aquela morte, sem que a justiça fosse feita, que a penalidade fosse paga, que o sangue fosse derramado, não pode haver justiça. Não tem justiça. Sem a morte do Cordeiro, não tem justiça. Eu vejo aquela cena do tabernáculo, né? Eu acho que era uma cena horrível. Eu não sei para vocês, mas eu não, quando eu era criança, minha família matava, né? Meu pai matava galinha, eu via matar boi, matar porco. Eu nunca gostei muito dessa cena. Lá no sítio do meu avô tinha um matadouro clandestino, matava boi lá, 3, 4 todo dia. Meus tios, mais matar porco, fazia um berreiro miserável, que você não faz nem ideia do berreiro que o porco fazia. Ia matar uma galinha, a bicha ficava se esperneando, pulando para tudo que é canto. Né? Ó, só de matar um animal já é uma coisa assim, dura, cruenta, né? Derramar o sangue ali. Agora, você pegar aquele bichinho, né, ainda jogar naquela lareira de fogo no altar, né? No altar, que é lá o crematório mesmo, né? O altar, meus irmãos, de fora, aquele altar de bronze, que representa a justiça de Deus, e queimava todo o animal. Então, aquele altar, representando a justiça de Deus, mostra o preço que tem que ser pago pelo pecado. Mostra como Deus odeia o pecado. É uma figura do inferno aquele altar também, aquelas chamas, sabe? A punição está sendo feita ao pecador ali. Então, meus irmãos, sem o amor de Deus, ele nunca teria dado um passo para nos salvar, sem a justiça de Deus, não teria sido cumprida a exigência específica de que Cristo obtivesse a nossa salvação. Jesus, lá na cruz, ele disse assim: Pai, meu Pai, por que me desamparaste? O pai podia dar um abraço no filho ali, não deu, porque o filho representava o pecado. Ele precisava deixar Cristo sozinho, abandonado, porque ele representava pecado. Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, por mim, por você. E naquele momento que ele se fez pecado, o rosto do Pai se virou, porque Deus não pode ver o pecado. Só que Deus aceitou a oferta. Por quê? Porque era um cordeiro imaculado, sem pecado. A justiça de Deus foi feita. É pela morte de Cristo e a justiça dele, não nossa, que nós somos feitos justiça de Deus. Eu alcanço justiça de Deus, eu sou declarado justo por Deus. O que é justiça de Deus? Você sabe? É ser declarado justo por Deus. É Deus olhar para você e dizer: olha, o Luiz, ele é justo. Olha, o Aurelino, ele é justo. Olha, o Pedrinho, ele é justo. O André é justo. O Javier é justo. Sabe o que isso significa? Justiça de Deus. Justiça de Deus é quando ele olha para você e ele te declara justo. Isso só pôde ser feito por quê? Porque o justo morreu pelos injustos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Para que fôssemos feito justiça de Deus. Olha que versículo. Então, a justiça que nós temos foi Cristo que comprou para nós.
É por isso, meus irmãos, que Paulo ele discute esse assunto completamente no livro de Romanos. Ele quer tratar esse assunto assim com exatidão no livro de Romanos. Ele quer mostrar no livro de Romanos que a morte de Jesus Cristo era parte da justiça de Deus. Então, meus irmãos, ele fala assim, olha, ele faz comparação, né? Ele faz comparação justamente com os judeus, porque os judeus podia dizer assim, não, mas nós guardamos a lei, por isso nós somos considerados justos, nós guardamos a lei, por isso. Aí Paulo diz, não, pelas obras da lei ninguém vai ser salvo. Você pecar num só ponto, você já pecou em todos. Só que o judeu, ele tinha um outro álibi. Qual era o outro álibi do judeu? É que ele era circuncidado. Então, veja só, nós somos o povo eleito, nós somos o povo de Deus, nós temos uma conexão com Deus, né? Por quê? Por causa da circuncisão, né? Aí Paulo pergunta, quando o Abraão foi justificado, ele estava circuncidado ou incircuncidado? E Paulo mesmo responde, incircuncidado, para mostrar que a justiça de Deus não vem nem pelas obras da lei, nem dos irmãos pela circuncisão, é como Paulo ele fala. E tem aquele versículo bonito de Romanos, né? Em Romanos, no capítulo 3, é muito lindo aquele versículo, aqui no capítulo 3, e versículo 21 diz: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, a saber, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Já pensou? Então, meus irmãos, a justiça que nós recebemos de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos condenados para o inferno, mas reconhecemos também que Jesus Cristo foi lá, pagou a nossa culpa e disse o quê? Quem nele crê não vai mais ser condenado. Então, pela fé, nós alcançamos a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, que é sobre todos, como diz lá no capítulo 3, no versículo 22. Pode pular, irmão Daniel, né? Vamos pular essa parte aí, né? A necessidade de expiação. Então, tem algumas perguntas aqui, né? Por exemplo, havia outra maneira de Deus salvar os pecadores, além de enviar seu filho para morrer em nosso lugar? É porque Deus não inventou outro jeito, e é porque não funcionou só esse negócio da circuncisão mesmo, da guarda da lei, né? Por que Deus não fez um jeito aí diferente? Bom, Deus poderia ter feito com a humanidade a mesma coisa que ele fez com os anjos, né? Aqueles que pecaram, Deus podia ter feito igual, né? O que Deus fez com os anjos que pecaram? Deus não os poupou, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Opa, não para, o pastor Gilberto, aí também não, né? Mas não foi isso que Deus fez com os anjos. Veja, irmãos, o homem pecador nasce condenado ao inferno, mas ele, entregando a vida dele para Jesus, ele se livra do juízo de Deus. No caso dos anjos, eles caíram e Deus não mandou um Salvador. Jesus não desceu para salvar os anjos. Jesus não andou no mundo para salvar os anjos, mas ele desceu para salvar, desculpa, os pecadores, né? Que somos nós. Ele não fez pelos anjos o que ele fez por nós. Por isso eu acredito, meus irmãos, nesse plano eterno de Deus, e Deus nos fez de uma forma diferente e mais privilegiada que os anjos. Os anjos estão lá na presença de Deus, têm um momento privilegiado por isso.
mas eles continuam para nos servir. Eu não sei explicar isso aí, esse grande amor que Deus tem por nós, de fazer que até os anjos nos sirvam. Mas faz parte, meus irmãos, desse plano eterno da salvação de Deus. Continuando aqui, uma vez que Deus decidiu salvá-los, a morte expiatória de seu filho tornou-se absolutamente necessária. Jesus revelou essa necessidade no Getsêmani, quando orou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha, se fosse o caso do pai, fala, não, vamos dar um outro jeito, então, você não precisa morrer, não. Deus podia fazer com Jesus o que fez lá com o Isaac, estão lembrados? Na hora da morte, olhar e dizer, ô meu filho, eu sei que você é obediente, eu sei que você não pecou, você não vai morrer, não, não vou deixar eles matar você, tá? Salvar Jesus da cruz no último momento. Mas se ele desce da cruz, não tem morte. Sem morte, não tem salvação. Porque sem morte não tem como julgar o nosso pecado diante do que o próprio Deus disse. Depois da sua ressurreição, ele disse algo semelhante aos discípulos no caminho de Emaús. Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para que em tudo que os profetas disseram, porventura não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O autor de Hebreus, ele enfatiza em vários versos que não havia outra maneira de Deus nos salvar senão pela morte de Jesus, em nosso lugar. Então, em Hebreus, capítulo 2, versículo 17, né, diz assim: por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha só. Então ele precisava sofrer, passar por tudo que a gente passou, sem pecado, para fazer a nossa expiação pelo pecado do povo. Capítulo 9, versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, de uma vez se manifestou para acabar com o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, meus irmãos, uma vez só a morte de um cordeiro perfeito foi suficiente para comprar nossa salvação. Então, aquela pergunta lá, havia outra maneira de Deus salvar os pecadores? Não, 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 não. A única maneira de Deus salvar os pecadores era a morte dos santos. Quantas ovelhas, quantos bois, quantos animais morreram antes de Jesus? E nenhum daqueles cordeiros, nenhum daqueles animais foram suficientes para aplacar a ira de Deus. Era só representativos. Era uma imagem do que seria lá na cruz. Aí vem Jesus e morre. O perfeito morre, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem disse o João Batista, ó, eis o Cordeiro, está aí, que tira o pecado do mundo. Esse é o único que tira o pecado do mundo, é Jesus. Pelo seu sangue, porque é o sangue do santo de um homem sem pecado. Continuando, pode passar, meu querido irmão, né? A natureza da expiação. A natureza da expiação é vista de duas formas: obediência ativa e obediência passiva.
O que é isso, pastor? Veja só. A obediência, ela se torna ativa através da obediência de Jesus em cumprir toda a lei, ou seja, em viver uma vida perfeita, obediente ao Pai, e ela vai se tornar passiva quando essa obediência toma forma de sofrimentos e morte, tomando sobre si a pena que o Pai teria aplicado sobre nós. O que isso quer dizer? Então, a expiação tem a natureza ativa e passiva. A natureza ativa, como nós já falamos, é a vida perfeita de Jesus. É ele andando, ele falando, ele fazendo as coisas nesse mundo sem pecado. A obediência passiva é ele morrer quietinho lá na cruz, como um cordeiro que não abriu a sua boca e foi para o matador sem abrir a sua boca, né? Então, você tem a expiação ativa, que é a vida dele em 33 anos e meio, e a passiva, que é o Calvário, que é o Gólgota, né? Deus olhou para a sua obediência ativa com prazer, com deleite. Qual é a prova disso? Por 3 vezes, Deus ele se manifestou lá do céu e podia dizer: Este é o meu filho amado, que me dá alegria, que me dá prazer. Então, a expiação ela foi ativa porque era uma vida que dava prazer para o Pai. A vida, meus irmãos, que Deus olhava para aquele filho e aquele filho não tinha pecado. E Deus odeia o pecado, então ele só via prazer naquele filho. Esse é o meu filho que me dá prazer, que me dá alegria. Então, é a obediência ativa, né? E aí ele aceita a sua oferta sacrificial como cheiro de sacrifício suave. Então, irmãos, a vida dele deu prazer para Deus. Como é que nós vamos fazer na nossa vida? A nossa vida tem que dar prazer para Deus também. Dar alegria para o Pai Celeste. Mas se eu pensar alguma coisa, se eu falar alguma coisa, ou eu cometer algum pecado, eu já desagrado a Deus. Então, na vida de Jesus, a sua vida vivida de uma forma perfeita dava alegria para o coração do Pai. Agora, a morte dele também deu prazer para Deus. Porque quando eles levavam aquele animal lá no Velho Testamento para ser sacrificado, e eles queimavam aquele animal no altar, a Bíblia diz que subia como um cheiro suave, agradável a Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado cheira mal. Então, eu cheiro mal para Deus, até o dia que Jesus Cristo vem e me salva. Aí ele vai ter esse cheiro agradável, mas não é que vem de mim, vem lá da cruz, vem do Calvário, vem de lá. Então a vida foi agradável, a morte foi um cheiro de sacrifício puro, suave a Deus. Podemos concluir que sua obediência ativa cumpriu a exigência do Pai e sua obediência passiva supriu nossas necessidades. Porque são duas áreas, irmãos, né? Nós temos que cumprir a exigência do Pai e não conseguimos cumprir. Nós temos necessidades para serem supridas que também nós não conseguimos suprir. Essa exigência do Pai, qual que é a exigência do Pai? Olha só, pense você aí comigo. O que Deus exige de mim? Você sabe o que Deus exige de você? Uma vida perfeita sem pecado. Sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus exige. Então, está dizendo aqui que nós não podemos cumprir essa exigência. Eu não posso. Você pode? Você pode dizer que você consegue viver sem pecado, sem o pecado? E desde quando você nasceu até você morrer, que você nunca vai cometer um pecado?
Essa é a exigência de Deus, é uma vida sem pecado. Agora, além da exigência de Deus, tem necessidade no pecador. O pecador ele tem que ter a necessidade dele assim suprida. Irmãos, eu preciso dar jeito na minha natureza carnal e morta. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu preciso de vida, mas eu não consigo ter vida, porque eu sou um pecador. Então, se a vida de Jesus satisfez as exigências de Deus, a morte de Jesus preenche o vazio do meu coração e da minha vida, me dando vida eterna. Ainda que eu não mereço. Pode pular, irmão Daniel. A importância da obediência ativa de Jesus. Pode-se ver manifesta quando Paulo diz que seu alvo é ser chamado em Cristo, não tendo a sua própria justiça, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Sabendo que não pode, com a sua vida, ter uma ficha limpa diante de Deus por seus próprios méritos. Paulo, pela fé, se abriga debaixo da obediência de Cristo para ser justificado diante de Deus. Portanto, Jesus não é apenas o sacrifício aceitável por nós, ele é a justiça perfeita por nós. Então, ele não é só sacrifício, não é só amor, é justiça também. E essa justiça foi alcançada com uma vida perfeita, sem pecado. Se fosse apenas sacrifício, ele podia ser sacrificado logo após o seu nascimento, sem necessidade de viver 33 anos. Ele precisou viver esse tempo para o nosso bem, para sermos aceitos ao Pai em justiça. Se Deus quisesse só o sacrifício, Jesus já era santo, né? Nasceu. Vamos matar ele criança, então. Ele morre por nós, né? É santo mesmo. Não, não ia cumprir a exigência de Deus. Deus permitiu que ele vivesse. Deus permitiu que ele vivesse no meio de pecadores, que ele tivesse nascido numa família como a nossa, com pai, com mãe, com irmãos. Deus permitiu que ele fosse o primeiro dos irmãos. E aí ia sofrer todas aquelas birras dos irmãos menores. Veja quanta coisa a gente pode pensar, meus irmãos. Deus permitiu que Jesus tivesse uma vida semelhante à nossa, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 9, mas sem pecado. Jesus não pecou. Por isso, ele é nossa justiça. Nossa justiça. Eu não posso olhar para Deus e dizer, eu sou justo, Senhor. Não. Mas eu posso olhar para Deus e dizer assim, Senhor, obrigado porque o Senhor mandou Jesus morrer na cruz por mim, né? E ele me fez justiça, justiça de Deus. Então, nós temos que agradecer, irmãos, esse fato maravilhoso. Né? Mais alguma coisa aí? Isso, né? O sofrimento de Cristo por nós, a obediência passiva. Além de cumprir as exigências de Deus, Cristo também tomou sobre si os sofrimentos necessários para pagar a penalidade de nossos pecados. Ele sofreu por toda a sua vida terrena por nós, por dentro, no seu interior, por fora, em seu corpo. E Isaías diz que ele era homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, ele teve dor física, né? A Bíblia diz lá em Marcos 15, 24, que o crucificaram. A sua morte na cruz foi cruel, sangrenta, extremamente dolorida.
tendo o peso todo forçado sobre mãos e pés, pregado na cruz, cheio de câimbras, toda espécie de desconforto, e era difícil até respirar. O objetivo era fazer o criminoso morrer em longa e lenta agonia. É por isso que eles crucificavam as pessoas. Não era só, meus irmãos, uma forma ridícula, publicamente ridícula, de morrer. Era uma forma miserável de morrer, angustiosa, dolorosa, terrível, suplicante. A dor de carregar o pecado, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A morte foi cruel, meus irmãos, e dói. Ter as mãos furadas, os pés furados, apanhar a noite toda, cuspido, coroa de espinhos, bofetes na cara, tudo isso dói. Mas tem uma coisa que dói mais do que isso ainda: a dor de carregar o pecado. Carregar o pecado é muito pior, muito mais doloroso. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Mais horrível do que o sofrimento físico é a dor psicológica de carregar a culpa pelo nosso pecado. Em nossa própria experiência como cristãos, conhecemos um pouco da angústia que sentimos quando sabemos que pecamos. O peso da culpa nos oprime o coração e há um amargo sentimento de separação de tudo que é correto no universo. Davi expressou essa dor angustiosa no Salmo 38, além do constrangimento do Espírito Santo no Salmo 51. Irmãos, não é só a dor física que fez com que Cristo sofresse, padecesse, é a dor de carregar o pecado. O pecado dói também. O pecado dói e traz consequências terríveis na nossa vida. E quando Cristo estava lá na cruz, ele carregou todo aquele pecado nosso. Imagine se o nosso pecado já nos entristece, nos faz assim chorar, angustiados, preocupados. Agora imagine os pecados de todo mundo sobre a mesma pessoa. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Então nós devemos olhar para Jesus e agradecer. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua morte na cruz. Não mereço, eu sei que eu não mereço. Mas Cristo morreu para me salvar. Isso eu consigo entender pela fé. Vamos continuar, né? Vamos aí, vamos continuar, né? Olha lá. Os sofrimentos de Cristo por nós, a obediência passiva, né? Continuando ainda. O abandono, além da dor física, da dor, do peso do pecado, nós temos o abandono. As dores da crucificação e o peso do pecado foram agravadas pelo fato de Jesus ter enfrentado essa dor sozinho. Na cruz, os seus mais chegados apóstolos dormiam enquanto ele suava sangue. Todo mundo saiu de perto, né? Os seus mais fiéis escudeiros ou estavam dormindo ou estavam afastados. Quando viu, quando ele foi preso, é dito que os discípulos todos deixaram e fugiram. Não houve quem lhe estendesse a mão e a segurasse ao menos por um instante. A atitude de seus apóstolos estava longe da que ele teve para com eles, quando amou-os até o fim, prometendo nunca os deixar. Pior ainda que o abandono dos amigos mais chegados foi o abandono do Pai na cruz.
Seu grito solitário ecoou no esmo, incompreensível pelos homens, negligenciado pelo Pai, pois Deus é tão puro que não pode tolerar o mal. Então, nós falamos aí, irmãos, da dor da crucificação, do peso do pecado, mas o abandono também dói. Você vê, tem aquelas crianças, né, abandonadas pelos pais. Elas carregam, assim, uma dor tão grande no coração delas. Tem aqueles idosos, né, que também são abandonados pelos filhos. Eu visitava uma idosa lá em Pompeia, e depois que internaram ela naquele asilo, praticamente os filhos não foram ver mais. Aí um dia ela parou de falar. Eu estranhei muito, né, que ela tinha parado de falar. Mas eu sabia que os filhos dela não estavam visitando ela mais. E por muito tempo. Então eu perguntava, e os filhos, né? Ela mentia, ela dizia, eles vieram aqui, vieram me visitar. Aí um dia ela não queria mais falar nada, porque ela sentiu muita dor no abandono. Jesus, ele foi abandonado no Getsemane, ele foi abandonado nas prisões, ele foi abandonado lá na cruz. E a dor do abandono, meus irmãos, é uma dor profunda. E tem mais uma aqui, que é a dor de suportar a ira de Deus. Isso nós nunca vamos entender, nós não vamos suportar a ira de Deus. Porque Jesus suportou essa ira por nós. Mais difícil ainda que esses três aspectos foi a dor de suportar a ira de Deus. O Pai derramou sobre ele a fúria da sua ira. Jesus tornou-se objeto do intenso ódio e da vingança contra o pecado que Deus tinha guardado com paciência desde a fundação do mundo. Então, toda aquela ira de Deus recaiu sobre ele. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque está escrito na Bíblia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz o profeta Isaías. Então, ele sofreu muito, né? A obediência passiva, ela é tão difícil quanto a obediência ativa. A obediência ativa é a sua vida vivida sem pecado. A obediência passiva são essas dores da crucificação, do peso do pecado, do abandono, de suportar a ira de Deus. E essa é a aula da expiação. Eu espero que você possa ter entendido um pouco sobre a aula da expiação. Alguém tem alguma pergunta sobre essa aula da expiação? Ninguém? Olha, quer perguntar alguma coisa? Não, pastor, tá tranquilo. Tranquilo aí, Pedrinho? Como é que tá o vô, Pedrinho? Tá bem? Ah, tá mais ou menos. Daquele jeitinho, acorda ruim, acorda bom, É mesmo, Pedrinho? E cansado, né? eu tenho que visitar ele aí, rapaz. Eu vou viajar, vou para Porto Velho. E quando eu voltar de Porto Velho na semana que vem, eu vou ver o pai, tá? Fala pro vô que eu vou aí ver ele, tá bom? Beleza. É, vai que ele dá até uma animada, né? Que ele tá cansadão ultimamente. Tá mesmo, Pedrinho? Tá. Hum, entendo. Então vamos lá, meus irmãos. Ressurreição e ascensão de Jesus. A ressurreição e a... Vamos falar um pouco da ressurreição de Jesus, né? Como é que era o corpo ressurreto de Jesus, né? Qual é o significado desse corpo ressurreto para nós? O que aconteceu com Cristo quando ele subiu no céu? O que se quer dizer com os estados de Jesus? Então, primeiro, essa questão da ressurreição, né? Do corpo de Jesus ressuscitado. Por que que a ressurreição
o corpo dele ressuscitado é importante para nós. O que isso tem a ver, né, com a gente, essa ressurreição, de tão importante assim para nós? Você lembra que o apóstolo Paulo ele gastou um capítulo para falar da ressurreição de Jesus, lá em 1 Coríntios, capítulo 15? Tamanha a importância desse assunto no Novo Testamento, a ressurreição de Jesus. Primeiro, a realidade da ressurreição, né? Pode falar, Javier. Tá. Primeiro, a realidade da ressurreição, né? Os evangelhos e todo o Novo Testamento contém testemunho abundante da ressurreição de Cristo. Quer dizer, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Você vai ver que, do mesmo jeito que eles falaram da vida de Jesus, da morte de Jesus, eles falam da ressurreição de Jesus. A ressurreição, meus irmãos, era a grande mensagem dos apóstolos no livro de Atos, pregando a ressurreição, né? Veja só que interessante. Quando você lê o livro de Atos, você fica abismado das tantas vezes que eles estão falando da ressurreição, né? Porque tem tudo a ver com a nossa salvação, tem tudo a ver com o nosso futuro espiritual também, como nós vamos ver, né? Então, vamos lá. Os evangelhos e todo o Novo Testamento contém testemunho abundante da ressurreição de Cristo. O livro de Atos é um relato histórico da proclamação que os apóstolos fizeram da ressurreição de Jesus. As epístolas dependem do pressuposto que Jesus é um Salvador vivo, reinando no céu, que é o cabeça da igreja. O livro de Apocalipse não somente o apresenta vivo, mas o livro de Apocalipse vai trazer o nosso Jesus triunfante, com uma volta triunfante, vivo, né? Como vivo subiu, como vivo está voltando. Isso é muito importante para nós. Pode pular, meu irmão. A natureza da ressurreição de Cristo, né? Não podemos falar da ressurreição de Cristo do mesmo jeito que nós falamos da ressurreição da filha de Jairo, de Lázaro, ou de outras personagens, né? Tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que passaram por essa experiência, que mesmo incrível, né? É uma experiência efêmera, de pouca duração. Sua ressurreição não foi apenas um retorno da morte. A ressurreição de Lázaro, do filho da viúva, lá de Naim, meus irmãos, e as outras ressurreições que nós temos no Novo Testamento, ou lá no Velho Testamento, né, foi um retorno da morte. Um retorno da morte para a morte. Então, eles voltavam à existência no mesmo corpo. Mesmo Lázaro, que já tinha 4 dias que tinha morrido, voltou da morte, mas para a morte. É importante que se lembre isso. E sua ressurreição não foi apenas um retorno da morte, como aconteceu com aqueles, senão Jesus teria se submetido à fraqueza e ao envelhecimento e, por fim, teria morrido outra vez, que foi o que aconteceu. O filho da viúva de Naim é um jovenzinho. Quando ele completou talvez seus 80, 90, 100 anos, ele morreu, né? A filha de Jairo só tinha 12 anos. Vamos dizer que ela morreu idosa, com 100 anos. Morreu, né? Então, em vez disso, quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus ele fez o quê? Ele se tornou as primícias. É muito importante isso. A ressurreição de Cristo é uma primícia. Olha, é o primeiro dos. É a primeira ressurreição desse tipo de muitas que virão.
Então, em vez disso, quando ressurgiu dentre os mortos, Jesus tornou-se as primícias de um novo tipo de vida humana, uma vida na qual este corpo foi aperfeiçoado, não estando mais sujeito à fraqueza, não estando mais sujeito a envelhecimento, não estando mais sujeito à morte, mas capaz de viver eternamente. Olha só, Jesus é a primícia de uma nova vida vivida num novo corpo. Esse é o sentido da ressurreição de Jesus. Não é uma ressurreição da morte para a morte, é uma ressurreição da vida para uma vida eterna. Para viver eternamente num corpo glorificado diante de Deus, num lugar maravilhoso, que é o novo céu e a nova terra. Então, ele é a primícia, ele é o primeiro que fez isso. Para nós, também vamos realizar esse momento maravilhoso no dia que chegar a nossa vez. Pode mudar, irmão Daniel, né? Pode mudar. A sua aparência mudou, e mudou o suficiente para que alguns não o reconhecessem imediatamente, de pronto, né? Como aconteceu com os discípulos de Emaús, como aconteceu com Maria Madalena, outras mulheres. Isso mudou a ponto deles não reconhecerem na hora, né? Mas manteve-se suficientemente igual para que todos o reconhecessem, mesmo que ficassem espantados com os apóstolos. Como os apóstolos, que olharam assim para Jesus e ficaram espantados, né? Talvez essa diferença se explique que antes fora o homem de dores, vivendo sofrivelmente, e depois da ressurreição, seu aspecto era de um homem jovial, feliz, de saúde perfeita. Era o mesmo corpo, mas transformado, glorificado. Olha que maravilha. Oh, meus irmãos, o nosso corpo, a pessoa pode se achar a pessoa mais linda do mundo. Quando é jovem, pode dizer, olha como eu sou bonito. E a verdade é que tem alguns jovens que são lindos mesmo, né? Moças, rapazes. Vê, assim, aqueles artistas, né? Tão bonitos, tão faustosos, alegres. Você pega personagens, né? Como assim, aqueles... Vamos pegar um Francisco Cuoco, né? Vamos pegar um Tarcísio Meira, vamos pegar uma Suzana Vieira, pega aí, né, uma Maitê Proença. Jovens, eles se destacavam por suas belezas. De repente, chega aquela parte mais difícil, vão se disfarçando até chegar a 60, 70 anos, e aí não dá mais, né? Aí não tem mais, como a Elizabeth Taylor, né? Tão linda, mas depois você pega a pessoa de idade, não, quem que é essa aí? Não é a mesma pessoa, né? Não, é a própria pessoa, somos nós. Aí, vamos dizer, meus irmãos, que você pega aquela pessoa idosa que ninguém conhece, né? Pega aquela pessoa, apresenta ela, ó, essa aqui é a Dona Maria. Ou, sabe, assim, uma pessoa já com rugas, cansada, toda, né? E aí você coloca ela 50 anos antes, com 15, 16 anos, longe de todo mundo. Aí a pessoa fala, eu não conheço essa pessoa. Não, é aquela velhinha lá. Olha o caso de Jesus. Ele, humanamente falando, o livro de Isaías diz, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Não havia uma beleza física em Jesus para ele ser desejado por ninguém.
Mas quando ele ressuscita, aí existe uma beleza que vem dos céus. É uma transformação no seu corpo a ponto deles não ser reconhecido prontamente, mas ser sempre reconhecido. Das pessoas olharem e dizer: é o Senhor, é Jesus. Conseguiram reconhecer. A ressurreição, meus irmãos, é uma ressurreição no nosso próprio corpo. É uma ressurreição que, de pronto, talvez nós não nos conheceríamos, mas uma vez ressurretos, como diz Paulo, nós vamos ter o corpo glorificado, igual o de Jesus. Isso significa longe de tudo aquilo que debilita, de dor, de sofrimento, de mágoa, de ira, de tristeza, de angústia, de opressão, das rugas, dos cabelos caindo, de um corpo cansado. A ressurreição, tipo Jesus, não somente tira tudo isso, mas evita que algum dia alguma dessas debilidades e imperfeições elas voltem para nossas vidas. É a ressurreição, não para a morte, mas a ressurreição para a vida e uma vida para ser vivida na presença de Deus. Esse corpo transformado não era apenas um espírito visível, mas ele podia ser tocado, pegar objetos com pão ou peixe, alimentar-se, era de carne e osso, e a prova de todo teste de incredulidade humana, como aconteceu com Tomé. Veja, não era um corpo robô, né? Não era invisível, não, 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 não. Ele podia ser tocado, ele podia pegar as coisas, pegou pão na beira da praia, pegou pão em Emaús, pegou pão junto com os apóstolos, pegou peixe lá na beira da praia também, né? Alimentou-se, comeu, era de carne, era de osso, a Bíblia diz isso. Apesar disso, o aspecto humano não dispensou o espiritual, pois nenhuma parede, nenhuma porta, nenhum ferrolho, nenhum espaço físico era capaz de causar qualquer impedimento para ações e movimentos de Jesus. Olha que corpo diferente, um corpo que atravessa a parede, um corpo, meus irmãos, que não pode ser atingido por nada. E se uma espada passar pela cabeça, não vai ferir. Ele próprio passar por aquela espada, passou a própria cabeça por uma espada, que não vai acontecer nada. Não tem parede, não tem nada, não tem ferrolho que pode prender. Jesus entrou no cenáculo por mais de uma vez, sem bater na porta. No momento ele estava no cenáculo, no outro momento ele estava na Galiléia, no outro momento ele voltou para a Judéia, estava lá no Monte das Oliveiras. É esse corpo que é primícia, é um corpo assim que nós vamos receber. É esse corpo que Deus quer nos dar para viver a eternidade junto com Ele. Meus irmãos. Esse corpo pode comer, esse corpo pode se alimentar, esse corpo, ele, né, é diferente de tudo que a gente conhece. E é maravilhoso porque é um corpo feito por Deus. Pode pular, meu querido irmão. Seu corpo ressurreto é o corpo apropriado para que vivamos a eternidade, conforme prometida por Deus nas Escrituras. Deus prometeu, olha, eu estou indo, né? Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Olha, se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Como é que eu posso estar num lugar lá no céu de corpo
com isso aqui, com esse meu corpo, se ele tiver debilitado como ele é hoje, então ele tem que ser glorificado, transformado em glória, para poder habitar esse lugar que Jesus está preparando para mim. Então, o seu corpo ressurreto é o corpo apropriado para que vivamos a eternidade conforme prometida por Deus nas Escrituras. Quando ressuscitamos, nós seremos homens, seremos mulheres que viveremos para sempre no céu, na terra, perdão, no novo céu, no nova terra, na qual vai habitar a justiça. Então, assim, meus irmãos, um novo céu, uma nova terra, clama, pede, ela reclama um novo homem, e esse novo homem tem que ter um novo corpo, para tudo combinar com o novo lá, porque senão vai ficar um novo céu, uma nova terra, um novo homem e o corpo velho não funciona. Esse novo homem, corpo velho, já existe, nós somos ele aqui, né? E não é isso que Deus quer um homem novo com um corpo novo, um corpo glorificado, é o que Deus quer. Então, quando ressuscitarmos, seremos homens e mulheres que viveremos para sempre no novo céu, na nova terra, na qual há de habitar a justiça. Viveremos numa terra renovada que será liberta da escravidão, da corrupção, será como um novo jardim do Éden, e será mesmo como um novo jardim do Éden. Haverá uma nova Jerusalém, e os povos vão trazer para Jerusalém a glória e a honra das nações. Lá vai haver um rio de água da vida, no meio da praça tem uma árvore que dá vida, né, que produz 12 frutos de mês a mês, que serve de alimento para as nações. É nesse universo físico, espiritual da nova terra que estaremos com o nosso corpo físico, espiritual, dado por Deus. Numa terra glorificada, nós precisamos ter um corpo glorificado. Senão não combina. Terra de glória, corpo glorificado. Terra miserável como essa, um corpo miserável como esse. Sua ressurreição num corpo de carne e osso glorificado nos recorda o corpo que Deus criou para Adão e depois afirmou que era bom. Também nos ensina que é um erro pensar que a existência imaterial é de alguma forma superior de existência para as criaturas. Quando Deus nos criou perfeitos, ele nos deu um corpo físico. E é com este corpo físico que Jesus reina agora à destra de Deus. Você sabia disso? Ele reina com um corpo físico à destra de Deus. E Deus se permitiu a isso. Continue. Pode pular, meu irmão, né? Vamos mudar aí. O significado doutrinário, vamos, saímos da natureza da ressurreição, né? Que é um corpo glorificado. Agora vamos falar do significado doutrinário da ressurreição. Além de assegurar nossa regeneração, nascido de novo, e agora com provas, com esse corpo ressuscitado, né? Além de assegurar nossa regeneração e nossa justificação, a ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. Pois aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Cristo é as primícias dos que dormem, isto é, os primeiros frutos colhidos da safra. Ou seja, traremos a imagem do celestial. Quando pensamos na ressurreição, somos levados imediatamente a pensar na recompensa futura da parte de Deus, que deve ser o nosso alvo. Paulo via a ressurreição como um período em que todas as dificuldades dessa vida serão recompensadas. E ousou dizer que, se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Permanecemos no nosso pecado. Somos os mais miseráveis do mundo. Irmãos, a ressurreição, um novo corpo, num corpo glorificado, doutrinariamente, representa que Deus
tem algo muito melhor preparado para nós. Olha o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 15, 17, 19, versículo 32. Se não tem ressurreição, essa nossa fé não serve de nada. Ter fé para ficar sofrendo nesse mundo, sem a esperança de glória futura, não tem valor. Ele está dizendo isso. Se a gente não ressuscitar, a nossa fé é vã. Nós permanecemos no nosso pecado. Por quê? Se não existe a ressurreição, Deus é um mentiroso. Jesus é um mentiroso. E nosso Deus não mente. O nosso Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O mentiroso é o diabo, é o Satanás. E quer que a gente acredite que não existe ressurreição. Por isso ele inventou a reencarnação. Agora, Deus quer que você creia na ressurreição. Então, se não há ressurreição, é vã nossa fé, permanecemos nos nossos pecados, somos os mais miseráveis do mundo, porque não tem sentido uma vida de fé se a ressurreição não existe. É o que ele está dizendo. Pode pular, meu querido irmão. Agora vamos falar da ascensão de Jesus. Cristo subiu para um lugar. Após a ressurreição de Cristo, ele esteve na terra por 40 dias. E depois conduziu os discípulos para Betânia, fora de Jerusalém. Ergueu as mãos, abençoou, enquanto os abençoava, foi se retirando devagar, sendo levado para o céu. Ele não desapareceu imediatamente, subitamente, para nunca mais voltar, mas ele foi subindo aos poucos, enquanto eles observavam, uma nuvem tirou-os da vista deles. Os anjos disseram imediatamente que ele voltaria da mesma maneira que havia ido para o céu. Olha a promessa, do jeito que ele subiu, ele vai descer. Como é que Jesus vai vir? Do mesmo jeito que ele foi. Devemos interpretar o céu aqui como um lugar dentro do espaço infinito que vai além do universo criado por Deus. Esse lugar é invisível, mas próximo o suficiente para que Eliseu o visse e o eunuco também. Eunuco não, Estevão. Este último, antes de morrer, viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Jesus chamou esse lugar de casa com muitas moradas. Eu não sei, meus irmãos, nós não sabemos exatamente onde é esse lugar. Acima da terra. Apenas que esse lugar existe. E é um lugar especial. E é um lugar maravilhoso. Eu não sei onde é. Eu quero viver lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá com o meu corpo glorificado. E eu sei que você quer estar lá também com o seu corpo glorificado. Eu só saberia explicar alguma coisa desse céu por aquilo que a gente tem no livro de Apocalipse. Essas ruas de ouro, com esse rio maravilhoso que sai lá daquela praça, daquele trono. Então, eu tenho alguma coisa para dizer, mas eu tenho quase nada a dizer fora daquilo que nós já temos na sua palavra. Que lugar maravilhoso nos aguarda, nos espera em Cristo Jesus. Pode pular, meu irmão. Pode pular. Cristo recebeu mais glória e honra como Deus homem. Ele foi exaltado à destra de Deus e continuamente se ouve ali o cantar de honras e glórias, digno ao Cordeiro. Ali ele está sentado à direita de Deus Pai. Essa recepção na presença de Deus e o assentar-se à mão direita de Deus são uma indicação dramatizada de que a obra da redenção realizada por Cristo havia sido completada. Toda aquela glória que Cristo encontra quando ele chega no céu, essa glória, meus irmãos, que você vê no livro de Apocalipse, todos os anjos, todos os seres celestiais, todas as pessoas deste mundo, aquele momento de glória digno ao Cordeiro, né? Por que que ele é digno? Porque ele foi morto, e porque com a sua morte ele comprou, né? Com seu sangue ele comprou homens de toda a terra,
de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos. Então, toda aquela glória futura significa que Jesus não falhou na sua missão, ele nos salvou, que o sangue dele foi aceito pelo Pai, que a morte dele foi aceita pelo Pai. Por isso o Pai o recebeu em glória. Além disso, comprova que ele recebeu autoridade sobre o universo, acima de toda a potestade principal. Não somente ele é recebido em glória, mas a ele mesmo falou assim, todo o poder, toda a autoridade me é dado no céu e na terra. Foi lá no seu trono de glória que ele pôde derramar seu Espírito sobre a igreja. Mandou o Espírito Santo, ali no livro de Atos, que está sobre nós até hoje. Com tudo isso, não quer dizer que ele estava preso ali ou inativo. Não pensa que ele está lá sentado no trono com as mãos assim, né? Ali, com o cajado na mão. Não, calma lá, ele está ativo, né? Estevão não o viu assentado, Estevão o viu de pé, né? João o viu caminhando entre as 7 igrejas, né? Ele estava lá caminhando, andando nas 7 igrejas. Assim como um rei humano se assenta no trono real por ocasião da sua coroação, mas depois ele se envolve diretamente em muitas outras atividades, assim o nosso Senhor, hoje ele está envolvido em todas as atividades da sua igreja e do mundo inteiro. A promessa que vem do trono é magnífica para os fiéis. Ao vencedor darei-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ainda tem um trono para nós lá no céu. Coisa maravilhosa, né? Eu só quero estar lá, assim, um pedacinho para mim. Deus tem um trono para mim lá. Vocês acham mesmo que eu mereço um trono lá? Mas Deus quis me dar um trono lá. Eu vou ter, você também vai. Os estados de Jesus Cristo. Só para terminar rapidinho aqui. A doutrina do estado duplo de Cristo é o ensino de que ele experimentou primeiramente o estado de humilhação para depois passar para o seu estado de exaltação. Quais são os 2 estados de Cristo? Humilhação, que é vida e morte, exaltação, que é a ressurreição e a ascensão. Né? Então, aqui, por humilhação, dizemos que o Filho de Deus assumiu a natureza humana, experimentando uma vida de fadiga, de aflição, sofreu a morte. Sua exaltação já existia antes de sua encarnação, quando estava intimamente ligado em glória com o Pai, glória essa que recebeu novamente, depois que ascendeu aos céus. Meus irmãos, então, a nossa aula hoje fala sobre esses 3 assuntos, sobre a expiação, sobre a ressurreição e sobre a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem alguma pergunta sobre nossas aulas? Vocês estão muito sem pergunta, viu? Vocês podem perguntar, se vocês quiserem, né? Ai. Muito bem. Tudo bem, Javier? Você está tudo certinho aí? Já voltou para o Brasil ou está por aí ainda? Não, boa noite. Tudo bom? Amém. Estou aqui na Argentina ainda. Acabei de chegar do serviço e já entrei na aula. Você está É trabalhando na Argentina? interessante. Você está trabalhando na Argentina ou no Brasil? Na Argentina, É. vim fazer um serviço aqui, Legal. mas já 2 semanas estou voltando para Rondonópolis. Feliz de ter você na aula, viu, Javier? Feliz de ter cada um de vocês aqui também, Pedrinho. Quem não sabe, ainda o Pedrinho é meu sobrinho. Deus está me dando essa alegria de dar aula para o meu sobrinho. Nossa, que Pastor, alegria. Oi? eu tenho uma pergunta, ela é semana passada, é uma pergunta
não é muito teológica não, mas que ficou na minha mente, eu queria Tá bom. perguntar, Jesus, o pastor estava falando acerca de Jesus, o seu relacionamento com seus irmãos, e a palavra diz que eles não criam nele. Como era essa relação entre ele e a sua família? Porque a sua mãe, sim, cria porque já tinha recebido a revelação. Uhum. Mas os seus irmãos, é igual hoje, por mais que vejam um milagre, as pessoas não acreditam. É, Javier, a gente tem esse mesmo problema que os irmãos de Jesus. Vamos dizer que o meu irmão, ele se torna o presidente do Brasil. Eu vou tratar ele como meu irmão ou como presidente? Então, eu tenho dificuldade de entender que ele é meu presidente. Ele é meu irmão, mas ele é meu presidente. Isso num fórum humano, né? Agora, imagine você cresce e alguém fala que seu irmão é Deus. É difícil, né, Javier? É É, difícil. Agora, como é que ele entendia os irmãos dele? Então, primeiro eu estou falando aqui da dificuldade dos irmãos. A dificuldade que eles têm é a nossa. Ou seja, meu irmão é Deus? Não, eu não falo com meu irmão. Meu irmão está na minha casa aqui há muito tempo, né? Por isso os irmãos dele não criam nele. Mas sabiam que ele era sem pecado. Isso é importante notar. Né? Porque se eles soubessem que Cristo tinha algum pecado, não teriam seguido ele. Porque mesmo eles não crendo, onde Jesus estava, eles estavam juntos. Né? Segundo fator, como é que Jesus via eles? Do mesmo jeito que vê a nós. Porque a dificuldade dos irmãos dele é a nossa dificuldade. Crer que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Quando Pedro falou que Cristo era o Cristo, né, que Jesus era o Messias, Jesus falou assim: ah, parabéns, parabéns. Mas não foi você que adivinhou sozinho, foi Deus que te revelou. Então, o que nós aprendemos de Jesus, nós aprendemos porque o Espírito Santo tocou no nosso coração. Então, os irmãos de Jesus foi a mesma coisa. Precisou um momento do Espírito Santo tocar no coração daqueles meninos, daqueles rapazes, para eles dizer: Senhor meu e Deus meu. Como nós chegamos nessa posição de, né, de dizer Senhor meu e Deus meu. Agora, Jesus, ele olha para eles do mesmo jeito que ele olha para nós. Porque para Jesus, eles eram todas criaturas dele. E precisando ser salvo. E Jesus, então, ali, né, feliz por cada alma que se convertia, cada irmão ou irmã que se chegava, né? Mas se você pensa assim, foi mais difícil para eles do que para nós, talvez você tenha razão, talvez seja, né? Mas a salvação não vem por dificuldade de interpretação. Veja só, a salvação, no final de tudo, ela vem pela fé em Cristo. É por isso, Javier, que as pessoas mais inteligentes, mais estudadas, a chance delas chegarem até Jesus é bem perto de zero. É bem perto de zero. é. E agora, aquelas pessoas sofridas, aquelas pessoas
e está desencantado de tudo desse mundo, elas conseguem ver o buraco que elas estão dentro e só tem um socorro. É o Jesus da Bíblia. Então, nesse sentido aí, né, é que a sua pergunta ela tem muito a ver mesmo, né? E eu acredito que Jesus via eles como via nós. Mesmo amor, cuidado, carinho, né? E eles viam Jesus, talvez até um pouco diferente da gente mesmo, porque a dificuldade aumenta um pouco. Mas a salvação não vem pela dificuldade, né? A salvação vem por crer que Cristo é o Salvador, e só tem um jeito de uma pessoa chegar nessa conclusão, quando o Espírito Santo toca no coração dele. Como tocou no coração do Javier, né? Você tem algum parente que não tem Jesus ainda? Tem, Já tentou falar de Jesus para ele? já. E a dificuldade? É muita. É. Então, se um dia Deus tocar no coração deles, Javier, acabou a dificuldade, né? É Como verdade. aconteceu com a gente, não é verdade? Obrigado pela pergunta, Javier. Deus te abençoe, meu filho. Mais alguém? Obrigado, obrigado. Não, não tem ninguém. Então, olha, agradeço o André. Você tá bom, Andrezinho? O Luiz, o Pedrinho, Tô o bem, irmão. pastor, graças a Deus. Opa, Obrigado tá aí bom. por me ajudar aí no domingo, tá? Pedrinho, Imagina, pastor. eu vou ligar pro vô amanhã, viu, Pedrinho? Beleza. Tá? Cuida dele para mim, Pedrinho, enquanto eu não tô aí, tá? Eu tô indo lá, eu vou lá todo dia, vou no mercado para ele, compro as coisas para ele, tudo. Então tá bom. Obrigado, viu, filho? Tá bom. Deus Bom, abençoe a todos. amém. Tchau para vocês. Obrigado, Daniel. Deus abençoe Tchau, você.